Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro simpósio Interligas sobre vacinação. O nosso simpósio ele foi pensado por 3 ligas acadêmicas de medicina da Unifacisa, que fica localizada em Campina Grande, no estado da Paraíba. Bem, frente a todo esse contexto pandêmico que nós estamos vivenciando, frente a muitas dúvidas que vão surgindo sobre o tema vacinação, percebeu-se a importância de fazer um evento que atingisse o maior número de pessoas possíveis para tentar sanar essas possíveis dúvidas que vão aparecendo, dúvidas que são do nosso dia a dia, e com isso também direcionar a todos os públicos, tanto da área de saúde como população em geral. Então, dando continuidade ao nosso evento, nosso primeiro palestrante do dia será Dr. Francisco José Batista. Ele que é uma pessoa ímpar, um professor espetacular. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, também fez doutorado na Universidade Federal do Ceará e atualmente é professor nas áreas de imunologia e farmacologia na Unifacisa, aqui em Campina Grande. Seja muito bem-vindo, professor. Fique à vontade para iniciar a sua palestra. Obrigado, Mariane. É um prazer estar participando do evento e desde já agradeço ao convite. Tá? É uma honra participar, ainda mais sabendo que tem tantos alunos meus aí envolvidos nesse evento. Tá? Então, como Mariane mesmo já disse, eu sou farmacêutico de formação, mas o meu doutorado é em farmacologia. Né? Então, a imunologia, para mim, ela, na verdade, é uma paixão, né? Então, é algo que eu tive que aprender durante a graduação, obviamente, durante a pós-graduação, mesmo em farmacologia, a gente acaba permeando a imunologia, mas depois que me foi atribuída a tarefa, né, de assumir a disciplina de imunologia básica para o curso de medicina, eu costumo dizer para os meninos, eu venho aprendendo mais a cada semestre. Então, a disciplina de imunologia, ela é na verdade, uma ciência que eu vou tentar, né, trazer para vocês hoje dentro desse caráter mais básico, dentro desse caráter mais simples, né, não tão aplicado à clínica ainda. Mais à frente, eu sei que vocês terão palestrantes de peso aí que vão tratar essa parte mais clínica. Então, se tem alguém aí que está assistindo que não curte muito a imunologia, eu sinto lhe informar. A gente vai conversar sobre imunobásica bastante aí nos próximos 40, 50 minutos. Eu vou colocar o meu modo de apresentação e eu só queria que os meninos que estão aqui comigo confirmassem se vai aparecer a minha tela para vocês agora. Está sim, professor, só precisa maximizar a tela. Pronto, perfeito. Pois então, vamos lá, vamos começar. E aí também já deixo logo os meninos avisados aí que eu estou com o celular aqui do lado, porque problemas de conexão, problemas de internet são esse problema técnico atual que a gente tem, né? Então, se eventualmente a minha internet me deixar na mão aqui, que pode acontecer, aí qualquer coisa vocês dão uma ligada no meu celular para não ficar falando aqui para ninguém durante muito tempo, tá? Então, estou com o celular aqui do lado para uma eventual emergência. Então, vamos lá começar a nossa conversa. Quando os meninos me convidaram para poder participar do evento, eles queriam justamente que eu tentasse explicar de forma sucinta qual seria a base da imunologia para poder explicar o porquê de uma vacina funcionar. Ou seja, como é que o nosso sistema imune é capaz de se tornar apto a responder contra um vírus, contra uma bactéria, tendo sido exposto à vacina. Então, eu vou tentar explicar isso, tá, durante essa fala. Então, a primeira coisa que a gente tem que firmar e entender é o que é a resposta imune. Então, a resposta imune é a forma como esses elementos que a gente vai discutir agora mais detalhadamente, eles trabalham coordenadamente para poder conseguir combater, debelar, né, literalmente se livrar de alguma substância estranha que entra no teu corpo. E isso é importante a gente frisar, porque quando a gente fala de resposta imune, a gente não pode se limitar a pensar só em patógenos, só em vírus, bactérias. A resposta imune, ela é contra qualquer coisa que o sistema imune, que essa infraestrutura, que essas células, que esses órgãos considerem estranho. Tá? Inclusive, por exemplo, fatores ambientais, né? Moléculas do meio ambiente.
como a gente tão bem conhece na resposta alérgica. Então, essa é a resposta imune. E aí entra agora a seguinte tarefa, que é conhecer quem são os elementos que estão trabalhando para desenvolver essa resposta. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, alguns dos principais componentes do sistema imune. Então, os fagócitos, por exemplo. Então, os fagócitos são células que têm capacidade de exercer a fagocitose, ou seja, ingerir alguma coisa que eles consideram estranha e destruir esse conteúdo. E aqui, no nosso diálogo de hoje, a gente vai focar em micro-organismos. Então, quando ele ingere esse micro-organismo, ele é capaz de quebrá-lo totalmente e obter pequenas partes dele. A gente vai ver que isso é importante para a fase posterior, que seria a fase de apresentação desses componentes para outras células. Tá? Apesar de não ser o foco de hoje, é importante que vocês lembrem que esses fagócitos, eles também têm outra função importantíssima no nosso corpo, que é remover células mortas, fazer reparo tecidual. Então, quando vocês estavam aí estudando patologia, provavelmente, vocês viram essa questão da resposta inflamatória, dos fagócitos, como, por exemplo, macrófagos indo no tecido e removendo esse excesso de tecido morto. Isso nem sempre é resultado de um processo infeccioso, pode ter sido resultado de um trauma, como, por exemplo, um corte, como, por exemplo, um trauma, uma isquemia de algum tecido. Então, o fagócito, por mais que ele consiga reconhecer micro-organismos e destruí-los, depois de ingeri-los, ele também faz isso com os restos celulares da gente no eventual dano, tá? Eu citei um exemplo de fagócito que é clássico, que é o macrófago, né? Mas tem outro tipo de fagócito que tem essa capacidade de fagocitar, que eu queria que vocês lembrassem, que é a célula dendrítica, tá? Então, a célula dendrítica também tem essa capacidade. Outro tipo celular que é importante aqui são os linfócitos. Na verdade, eu acho que é o mais importante. Não existe um professor de imunologia que até o final da disciplina não tenha repetido o nome linfócito pelo menos 1 milhão de vezes. Tá? Então, linfócito é a célula do sistema imune. E a gente vai ver mais à frente que é a célula da imunidade adaptativa. Ou seja, é a célula que confere uma capacidade de reconhecimento específica. Os linfócitos, que a gente vai dividir aqui a grosso modo em linfócitos B e linfócitos T, eles têm, cada um à sua maneira, uma capacidade de reconhecer elementos estranhos. Então, por exemplo, o linfócito B, ele é capaz de reconhecer e identificar virtualmente qualquer substância que exista no mundo. Eu não estou exagerando, tá? Você tem no seu corpo a capacidade de produzir linfócitos com bilhões, tá, de composições de receptores diferentes. Então, receptores um pouquinho diferentes uns dos outros, sendo então capazes de reconhecer qualquer coisa que exista. Se o teu sistema imune vai ativar ou não esse linfócito, aí é uma outra conversa. Mas que ele produz linfócitos numa diversidade tão grande que você consegue reconhecer bilhões de estruturas diferentes, isso ele produz, tá? O fato é que ele produz tantos linfócitos um pouquinho diferentes uns dos outros, que ele produz linfócitos para coisas que você sequer entrou em contato. Ou seja, se você, por exemplo, nunca teve dengue, não, nunca tive dengue, mas você tem dentro de você linfócitos com capazes de reconhecer esse vírus. Eu nunca tive, por exemplo, o Covid-19, mas você tem dentro de você linfócitos capazes de reconhecer esse vírus. Tudo que falta é o quê? É você ativá-los. Então, você guarda esses linfócitos dentro de si para, no momento da exposição, ativá-los. Tá? Mas lembrem-se disso, a capacidade de reconhecimento específico aqui é o que diferencia essa célula. Já viram que eu me empolgo quando falo do linfócito, né? Outro tipo de elemento importante aqui são peptídeos chamados de citocinas. Outro nome que também a gente ouve muito nas aulas de patologia, né? Então, citocinas são moléculas que são produzidas por células com o intuito de agir sobre outras células. Imagine o seguinte, como é que duas pessoas conversam? Através de palavras, não é verdade? Então, você emite uma palavra, a outra pessoa entende. A citocina é a palavra entre as células. Então, quando, por exemplo, uma célula produz uma citocina, essa molécula ela vai ser capaz de ir até outra célula e ser reconhecida. E isso vai ter uma repercussão, isso vai ter uma consequência. Aqui eu coloquei uma imagenzinha de uma citocina bem característica das aulas de imuno, né? O interferon gama. Então, pense que você tem agora
uma célula NK, uma natural killer, ou então um linfócito T no perfil TH1, produzindo interferon gama, certo? Mas produz esse interferon gama para quê? Para que ele possa agir sobre outras células, como, por exemplo, macrófagos. Então, veja, uma célula está estimulando outra. Então, é a forma delas se comunicarem. Então, essas citocinas são fundamentais. Você também tem aqui anticorpos. Anticorpos são proteínas que, de certa forma, são as mais importantes na imunologia, tá? Então, são fatores solúveis, são elementos que estão aí solubilizados no teu sangue, nos teus líquidos corporais. E essas proteínas, elas estão também exercendo uma função de defesa, com a sua capacidade de reconhecimento específico. Então, mais uma vez, eu tenho elementos de extrema especificidade no que diz respeito à identificação, à ligação a elementos estranhos, como, por exemplo, patógenos, tá? E essa ligação específica também tem que ter uma consequência, também tem que ter um desdobramento, né? Eu preciso que esse anticorpo, depois de ligado, exerça uma função. E aí, que função é essa? Que resultado é esse? E qual é o benefício que isso vai trazer para o indivíduo, né? A gente vai conversar mais sobre isso. Bem, vamos começar então aqui, já que a gente relembrou alguns dos principais elementos do sistema imune, vamos relembrar como é que é a ativação desse tal de linfócito que o Franzé se empolgou tanto, né, para falar. Mariane não disse o meu apelido, né? Então, para aqueles que não me conhecem, Francisco José é o nome do RG, né? Mas o apelido que os meninos aí na Facisa me chamam e os amigos também me chamam é Franzé. Então, podem ficar à vontade, tá certo? Para chamar pelo apelido, não tenho nenhum problema com relação a isso. Então, vamos lá. Como é que eu ativo esses linfócitos, Franzé? Eu entendi, então, que eu produzo esses linfócitos em diferentes tipos, em diferentes combinações, com capacidade de reconhecer diversas coisas, certo? Você produz eles em órgãos que a gente chama de órgãos linfóides primários. E aqui eu vou incluir a medula óssea, como geradora de todas as suas células do sangue, mas também vou incluir o timo, que é um órgão responsável por finalizar o linfócito T. Então, aqui vejam que eu já estou colocando dois tipos de linfócito, né? O linfócito B e o linfócito T. Esses linfócitos, eles são produzidos nesses órgãos linfóides primários, só porque eles não são estocados lá. Então, é como se você tivesse fábricas de linfócito, que são esses órgãos linfóides primários, mas se você tivesse que estocá-los em outros locais. Que outros locais são esses? São os órgãos linfóides periféricos ou secundários. Aqui eu vou incluir alguns. Os quase 500 linfonodos que tu tem aí no teu corpo, espalhado em diferentes partes do teu corpo, o baço, tá? E os tecidos linfóides associados à mucosa, né? Como, por exemplo, a mucosa do trato gastrointestinal, a mucosa das vias aéreas. Então, essas regiões são regiões em que você acumula, você guarda esses linfócitos, que têm, repito, a capacidade de reconhecer diferentes coisas de forma específica. Então, o que é que acontece quando algum micro-organismo tenta te infectar? O teu corpo, ele desenvolveu formas de conduzir essa informação, de conduzir essa estrutura, esse patógeno, esse vírus, essa bactéria, o que quer que seja. Desenvolveu formas de conduzir essa informação para onde os linfócitos estão, principalmente na forma da circulação linfática. Então, você tem a circulação linfática com capacidade de drenar, digamos assim, de captar elementos que estão distribuídos por todo o teu corpo. Então, você sofreu um corte e ali algum micro-organismo tentou entrar. Aquele micro-organismo que começa a tentar entrar depois que você teve esse corte, ele vai ser eventualmente captado por essa drenagem linfática. Então, ele vai cair na linfa. E caindo na linfa, ele vai passar pelos filtros dessa circulação linfática, que são os linfonodos. Se eventualmente esse bicho cair na minha corrente sanguínea, ele vai parar onde? Ele tem grande chance de parar no seu baço. O fato é que, independente de ser num linfonodo, de ser num baço, ele vai agora ter a possibilidade de ser reconhecido por um linfócito compatível com ele. E aqui entendam, o conceito de compatibilidade é uma chave numa fechadura. Tá? É um caráter extremamente específico. Você vai ter agora essa estrutura sendo reconhecida com uma grande especificidade. Ou seja, uma pequena população de todos aqueles linfócitos que você tem armazenada vai ser capaz de identificar essa estrutura. Esses linfócitos, até então, nunca tinham sido ativados. Aqui a gente está falando de uma situação de primeira exposição a esse antígeno.
nunca tive contato com o SARS-CoV-2, né, o vírus responsável pela Covid-19. Então, essa aqui seria uma situação em que o vírus entrou em ti pela primeira vez, e ele vai ser, então, agora exposto a linfócitos pela primeira vez. Esses linfócitos, que nunca foram ativados antes, são chamados de linfócitos imaturos, ou então linfócitos naive, ou ainda linfócitos virgens. O que é que vai resultar desse encontro? Né? O que é que vai ter como resultado a partir dessa identificação, desse reconhecimento, desse encontro dessa chave com essa fechadura? Você vai ter agora a ativação desses linfócitos e a proliferação deles. Veja, aqui a gente tem um fenômeno de expansão clonal, uma das coisas mais legais que tem da resposta imune. O teu corpo entende que qualquer patógeno que está invadindo o organismo quer se multiplicar. Se a ferramenta que é capaz de combater aquele patógeno é o linfócito, então eu também tenho que ser capaz de multiplicá-lo para poder fazer frente à ameaça. Eu tenho que ter exércitos, digamos assim, equiparáveis. Não adianta de nada você ter um monte de vírus, um monte de bactérias, se tem um universo pequeno de células. Então, o teu corpo expande essas células. Com um detalhe, essa expansão é de clones. Então, todas as células que são multiplicadas aqui, elas são iguais, ou têm a mesma capacidade de reconhecimento das que originalmente foram ativadas. Então, o que é que você vai ter agora? Um monte de linfócitos com capacidade de reconhecer especificamente aquele patógeno, o desgraçado que está tentando infectar o teu corpo. O que é que então acontece? Você libera esses linfócitos para poder ir combater o patógeno ou ir tentar debelar o processo infeccioso, tá? Nesse processo, você também tem a possibilidade de produzir linfócitos de memória, e aí é um outro conceito importantíssimo. Quando a gente fala de defesa mediada por linfócitos, a gente está falando de capacidade de memória imunológica. Então, depois que você debela, depois que você se livra daquele antígeno, daquele patógeno, você ainda guarda consigo uma parte desses linfócitos. Porque quando ele tentar te infectar de novo, eu não preciso mais perder tempo ativando um universo pequeno de linfócitos imaturos, virgens, naives. É como se eu guardasse veteranos de guerra, com experiência, com capacidade de responder de forma mais rápida, de forma mais ávida, de forma mais intensa. Então, aqui a gente tem uma característica importante dessa resposta, que é, numa próxima exposição, eu já estou mais apto, tá? Então, isso aqui a gente vai ver que é uma característica da imunidade que torna a gente melhor, que nos adapta melhor. Então, uma característica da imunidade adaptativa. Já eu explico um pouco mais sobre isso. Bem, existem diferentes formas de você dividir a resposta imune. Aqui eu vou dividir basicamente de duas maneiras. A primeira forma que a gente vai dividir a resposta imune é em resposta imune ativa e passiva. A resposta imune ativa é justamente essa que eu acabei de explicar para vocês. É quando o teu corpo entra em contato com uma substância estranha e você consegue ativar linfócitos para poder combater aquele antígeno, né? Aqui eu já começo a usar o conceito de antígeno, ou seja, aquela estrutura estranha. Então, se um vírus infecta o teu corpo e tu desenvolve linfócitos contra ele, isso é uma imunidade ativa. Você está exercendo essa defesa. E aí, nesse processo de imunização ativa, a gente sempre lembra muito da capacidade de produzir anticorpos, na verdade? Ou seja, eu sou agora capaz de produzir anticorpos, né, Franzé? Exato. Muito por conta da ativação de um daqueles dois tipos de linfócitos, o linfócito B. Quando você consegue ativar o linfócito B, ele vai virar a célula produtora de anticorpos, tá? Então, aqui você vai ter exposição ao antígeno, uma substância estranha, e a produção de linfócitos T e B contra ele. Lembrando que o B vai ser uma célula produtora de anticorpos. Quando você se livra do antígeno, quando você se livra do vírus, da bactéria, você sobra o quê? A memória imunológica. Então, quando você se recupera disso, você guarda aqueles linfócitos, aquelas células de memória, tá bom? Isso é imunidade ativa, que tanto pode ser conseguida por um processo infeccioso, mas a gente vai conversar hoje que também pode ser conseguido através de uma vacinação. Você não precisa necessariamente adoecer para desenvolver a imunidade ativa. Você pode ser exposto ao antígeno, à estrutura, de uma forma controlada. A imunidade passiva é diferente.
A imunidade passiva seria você não produzir os seus próprios anticorpos, você receber esses anticorpos já prontos. Como assim, Franzé? Vocês já ouviram falar de soro antiofídico? Aquela situação em que você precisa de um medicamento, no caso soro, porque você recebeu uma picada de uma serpente, por exemplo. Então, aquele soro, na verdade, ele é um soro animal, um soro de origem animal. O que o pessoal fez? O pessoal pegou o mesmo veneno de serpente que foi inoculado em você agora, por conta do acidente ofídico, né, por conta da picada da serpente, e inoculou em um animal de grande porte, um cavalo, ou então um bovino. E aí, depois que aquele cavalo, aquele bovino, produziram anticorpos contra as proteínas do veneno da serpente, a gente pegou esse soro e guardou. Porque esse soro tem os anticorpos capazes de neutralizar aquelas proteínas do veneno. Então, agora, você que foi fazer um passeio, uma trilha, tá, e levou uma picada de serpente, na hora que você vai para a unidade de saúde, o pessoal pega aquele soro que já tem os anticorpos formados e inocula em você. Mas, por que eu não posso esperar o meu próprio sistema imune desenvolver esses anticorpos contra esses venenos, né, contra essas proteínas desse veneno? Porque esse processo que está aqui, demonstrado aqui em cima, pessoal, demora dias ou semanas. Tá? O processo de imunização ativa, a gente vai colocar aqui de 7 dias para cima. E tem venenos de serpente que em poucas horas já são capazes de induzir dano renal, dano cardíaco, a necrose local. Então, veja, eu não tenho tempo para esperar o meu corpo desenvolver esses anticorpos. Por isso que a gente já recebe os anticorpos prontos, neutraliza essas proteínas do veneno da serpente e, com isso, né, evita os efeitos deletérios causados pelo veneno. Diferenças de uma situação para outra. Nessa de baixo, você não guarda memória, porque você neutralizou essas estruturas e você não necessariamente ativou seus próprios linfócitos. Então, nessa segunda situação, você não guardou essa informação, você não teve essa memória imunológica, certo? Então, quando a gente fala de vacinação, do jeito que os meninos vão abordar no simpósio, a gente está falando de um processo de imunização ativa, ok? Outra forma de você dividir a resposta imune, os meninos que já foram meus alunos de imunologia sabem que eu bato muito nessa tecla, é você diferenciar a resposta imune, que é considerada inata, e a resposta imune, que é considerada adaptativa. A resposta imune inata é aquela que é considerada natural. Por exemplo, uma barreira epitelial, a sua pele. A sua pele é uma defesa inata. É algo que está sempre lá, é algo que está sempre à disposição. Tá? Você tem, por exemplo, no teu corpo todo, uma série de células dendríticas, células com capacidade fagocítica, que ao identificarem algo estranho, naturalmente fagocitam esse elemento. Você tem células como, por exemplo, as NK. As células NK têm o nome NK por conta da sigla em inglês, Natural Killer. Então, esse Natural Killer é porque elas são capazes de reconhecer células do hospedeiro, ou seja, células suas, que estão com alguma modificação. Não importa qual seja, mas tem alguma coisa de errada com elas. E elas vão lá e destroem essa célula. Veja, todos esses elementos que a gente vai citar aqui na imunidade inata são elementos inespecíficos, ou seja, reconhece uma coisa estranha e destrói. Vê que tem alguma coisa errada, destrói. Sem se preocupar o que é. Uma dendrítica, por exemplo, é capaz de reconhecer uma bactéria, fagocitar uma bactéria. Mas pouco importa para ela que bactéria é aquela. Ele reconhece várias, na verdade, centenas. E destrói elas, mas sempre do mesmo jeito, sem amplificar a resposta. E nunca se importando em reconhecer especificamente qual é aquele antígeno, qual é aquele micro-organismo. Você também tem proteínas do complemento, mastócitos, enfim, imunidade inata é uma conversa que a gente poderia conversar bastante tempo. Mas, quando a gente fala de vacinação, a gente está conversando muito sobre a imunidade adaptativa. De novo, voltamos para o diástolo linfócito, né? Exato. Essas aqui, elas vão ser agora ativadas do jeito que a gente estava conversando. No caso do linfócito B, para produzir anticorpos capazes de neutralizar especificamente essa ameaça. E o linfócito T também com capacidade de reconhecimento específico dessa ameaça.
Então, veja que eu estou ativando esses dois linfócitos aqui para desenvolver essa resposta, que é diferente da inata, por quê? Primeiro, por conta dessa capacidade de reconhecimento, agora extremamente específico. Segundo, a capacidade de expansão clonal, ou seja, ele consegue aumentar a magnitude de resposta a depender da necessidade. O que quer dizer que a imunidade inata, com a sua certa limitação, ela é uma primeira linha de defesa. Mas quando ela não resolve o problema, necessariamente a gente precisa ativar uma resposta adaptativa para poder resolver esse problema, por essa capacidade de ampliação. E a outra vantagem dela, grande em relação à inata, a sua capacidade de memória. Veja, agora eu guardo o linfócito com capacidade de reconhecimento específico para exposições posteriores. E essas exposições posteriores vão fazer com que eu tenha agora uma resposta aprimorada, uma resposta melhor. Certo? O problema dela, como eu já tinha destacado com vocês, ela demora alguns dias para acontecer no seu primeiro momento, na sua primeira exposição. A primeira vez que você entra em contato com aquele micro-organismo, leva alguns dias para essa resposta ser desenvolvida. Ela não é imediata do jeito que a resposta inata é. Então, nesse sentido, a inata teria uma vantagem, ela é prontamente capaz de responder. A adaptativa, nossa primeira exposição, ela demanda algum tempo para ser desenvolvida. A resposta imune adaptativa, né, a resposta imune que detém 90% aí do livro de imunologia, provavelmente, ela pode ser subdividida em tipos diferentes. E aqui a gente vai tentar entender esses dois tipos. O primeiro deles é a resposta imune celular. A resposta imune celular é aquela desempenhada principalmente pelos linfócitos do tipo T, que a gente chama de timo-dependentes, né? Precisam passar pelo timo para completar a sua formação fenotípica. O linfócito T, quando ele vai reconhecer algum elemento estranho, ele precisa de uma ajuda. E essa ajuda geralmente vem da imunidade inata, na figura dos seus fagócitos. Então, as células com capacidade fagocítica, elas pegam um elemento estranho, quebram ele todinho e pegam um pequeno elemento para poder mostrar para o linfócito T. Então, no momento em que ele mostra esse elemento para o linfócito T tem um receptor que é capaz de reconhecê-lo. Então, esse é o processo que a gente chama de apresentação antigênica do linfócito T. Tá? Então, a célula aqui fagocítica vai ser chamada de uma célula apresentadora de antígeno. Ela apresenta o antígeno para esse linfócito T. Se eu ativar um linfócito T, que tem um grupo de diferenciação que os pesquisadores foram numerando, e esse aí numeraram com 4, a gente vai estar ativando uma célula T chamada de célula T auxiliar. Se porventura for apresentado para uma célula que tem um grupo de diferenciação que os cientistas numeraram com o número 8, ela vai ser uma célula T citotóxica. Então, que diferença é essa? Aqui eu só estou vendo uma vermelhinha e uma azulzinha. Na prática, o que é que isso reverte em diferença? A célula T, do tipo CD4, auxiliar, ela é uma célula que gosta de trabalhar por meio da produção de citocinas. Lembra que eu acabei de falar das citocinas? Ou seja, essa célula aí, ela é uma habilidosa produtora de citocinas. Tanto no seu processo de ativação, como também quando ele já é uma célula efetora, quando ele já está pronto para trabalhar. Então, essa célula TCD4, depois de ativada, ela vai, por exemplo, produzir citocinas que vão estimular macrófagos, como o interferon gama. Ela vai poder produzir citocinas capazes de estimular uma resposta granulocítica, com eosinófilos. Então, aquele seu paciente, né, o pessoal da área da saúde aí, aquele seu paciente que tem uma eosinofilia muito grande, provavelmente eu tenho um linfócito TCD4 produzindo interleucina 5 no corpo dele. Então, eu tenho aqui citocinas sendo produzidas. E essas citocinas vão estimular outras células. E essas células vão desempenhar uma função. No caso, por exemplo, do macrófago, vai ser importante para poder combater infecções, ou então, no caso do eosinófilo, importante também no combate de infecções. Veja, a citocina que ele produziu está estimulando outras células a trabalhar, ok? Esse é o ponto principal do TCD4. A gente vai ver que depois tem uma outra função, que na verdade é o que justifica o nome auxiliar desse tipo de linfócito. Chego já lá.
A azulzinha aqui, né, que eu chamei de citotóxica, ela é um pouco mais agressiva, né, ela é um pouco mais ignorante, vamos colocar assim. O linfócito TCD8, né, ou linfócito T citotóxico, depois de ativado, ele ganha uma capacidade, como o próprio nome diz, citotóxica, ou seja, tóxica para a célula. Então, ele vai conseguir destruir células do hospedeiro que estiverem infectadas. Então, a imunidade celular tem muito disso, né? Reconhecimento de patógenos intracelulares, como, por exemplo, os vírus. E aí, aqui você vai ter a possibilidade de um linfócito TCD8 capaz agora de enxergar o que está acontecendo dentro das nossas células. Então, ele consegue ver agora se dentro daquela célula tem o antígeno, né? Como, por exemplo, o vírus ou a bactéria intracelular que foi responsável pela sua ativação. E aí, o que é que ele faz com essa célula do hospedeiro que ele identificou que está infectada? Por exemplo? Ele destrói. Tá? Então, aí vem o nome citotóxico, ele não tem meio termo. Ele viu que tem, por exemplo, o vírus responsável pela sua ativação lá dentro de uma célula do hospedeiro, ele vai lá e detona, ele vai lá e destrói, certo? Ele faz isso com o auxílio de perforinas e granzimas, né? Dois grupos de enzimas importantes. Bem, então essa é basicamente a resposta da imunidade celular, uma resposta mediada por linfócitos T, que já é diferente do outro tipo de resposta imune adaptativa. Aqui a resposta imune adaptativa celular, mas eu também tenho a resposta imune adaptativa humoral. A resposta imune adaptativa humoral, ela vai depender agora da ativação da célula B. Nos órgãos linfóides secundários, o linfócito B, ele geralmente fica em uma região que a gente chama de região folicular. Ele fica lá na B, ele esperando. No momento em que alguma coisa que ele é capaz de reconhecer encontra com ele, ele ganha uma capacidade de fagocitar esse elemento. E por que ele faz isso? Porque ele agora vai ter, do mesmo jeito que um macrófago ou uma célula dendrítica, ele vai ter a capacidade de mostrar uma parte daquele elemento que ele fagocitou na sua membrana. E ele leva isso para fora do folículo. Fora do folículo, ele encontra uma região rica no outro tipo de linfócito. Lembrem-se, aqui a gente está no órgão linfóide secundário, como um linfonodo, por exemplo. Então, é a síntese do linfócito lá. Então, nessa situação, ele encontra aqui com um linfócito T, que também foi apresentado a esse mesmo antígeno, a esse mesmo micro-organismo, por exemplo. Só porque ele foi apresentado do jeito que eu já tinha explicado para vocês, por uma célula apresentadora de antígeno. O fato é que eu tenho agora duas células que identificaram a mesma coisa, só porque em locais diferentes e de formas diferentes. O linfócito B estava na região folicular, encontrou com o antígeno na sua forma nativa, na sua forma natural. O linfócito T estava fora do folículo e recebeu essa informação através de uma célula apresentadora de antígeno. Mas ambos reconheceram a mesma coisa, o que quer dizer que eles têm elementos comuns de reconhecimento. Né? Para o pessoal que já conhece um pouco mais da imunologia, os complexos principais de histocompatibilidade, né, os MHCs, que foram necessários para apresentar, para ativar esse linfócito T, agora estão presentes na membrana da célula B. Então, agora essa compatibilidade de receptor com MHC faz com que os dois consigam dialogar. O diálogo, se eles pudessem falar, era mais ou menos o seguinte: o linfócito B ia chegar e dizer para o linfócito T, cara, tu conhece esse peptídeo? É de algum micro-organismo que tu já viu? O linfócito T ia dizer para ele, já vi sim. Na verdade, fui ativado por esse peptídeo faz pouco tempo. Eu já estou trabalhando, eu já estou produzindo citocina. E tu, linfócito B, tá fazendo o quê? Nada ainda, cara. Não estou fazendo nada. Pois o linfócito T pega e dá um gás e diz, pois vamos começar a trabalhar, vagabundo. Vamos lá produzir anticorpo, não é verdade? O linfócito B não sabe produzir anticorpo? Pois então, comece a produzir anticorpos para ontem. Então, fora do folículo, ele já começa a produzir anticorpos. E aí, a célula que o linfócito B se diferenciou, que é o plasmócito, né, com capacidade de produzir anticorpos, ele produz um primeiro anticorpo mais grosseiro, que a gente chama de IgM. Tá? Então, ele começa a produzir essa IgM no começo do processo infeccioso. Eventualmente, parte desses linfócitos B voltam para o folículo,
junto com alguns linfócitos T, e também algumas células dendríticas se encontram com eles lá. E essa grande festa que acontece dentro do folículo, a gente vai chamar de centro germinativo. E agora, o melhor local de produção de anticorpos no teu corpo. Tá? As melhores imunoglobulinas vão ser produzidas aí. Imunoglobulinas refinadas. Você vai ter um centro de produção de anticorpos da melhor estirpe. Se for um caso de uma infecção viral, por exemplo, um IgG, com uma alta capacidade e grande avidez de ligação com o seu alvo. Veja, então no começo do processo infeccioso, Franzé, eu tenho produção de IgM, mas à medida que eu vou caminhando para o final, que eu vou já evoluindo esse combate, essa resposta imunomoral, eu começo a produzir IgG, verdade. E aquela produção de IgM, ela vai declinando, o foco extrafolicular, ele vai deixando de existir. Ah, Franzé, por isso que na sorologia do Covid atualmente, a gente sempre tem aquele resultado, IgM e IgG, tem que olhar os dois para entender mais ou menos a linha temporal da infecção, por aí, tá? Não só para a Covid, porque a Covid está no momento, mas para uma série de outros processos infecciosos, que a gente já tem aí testes sorológicos à disposição. Franzé, eu entendi então que a resposta imunomoral, ela vai se ocupar de produzir anticorpos, mas para que serve um anticorpo? Qual seria a vantagem de eu ter um anticorpo em mim, tá? O anticorpo, ele vai ser importante para neutralizar tanto o próprio micro-organismo, como também algumas toxinas que ele eventualmente produza. O vírus, né, ele pode ser neutralizado diretamente pelo anticorpo. É como se você tivesse alguém que se ligasse ao vírus, não permitindo que ele interagisse com as nossas células. Do mesmo jeito, ele vai neutralizar toxinas que são produzidas por bactérias, por exemplo. O anticorpo também pode fazer um processo conhecido como opsonização. A opsonização nada mais é do que marcar um alvo e facilitar o reconhecimento por outras células. Então, veja, é como se eu colocasse um grande X, dizendo, aqui tem uma bactéria que tem que ser destruída. E agora tem um monte de células capazes de ver esse X, né? Então, ela facilita o reconhecimento. Uma outra função que nem sempre a gente lembra quando está estudando imunologia é que o anticorpo também é capaz de ativar a NK, aquela natural killer, aquela célula da imunidade inata, tá? Também é uma outra função importante. E uma que os alunos de imunologia odeiam com todas as forças, é o complemento. O sistema complemento é um sistema de proteínas importantíssimo no nosso corpo, tá? São uma família de proteínas grande que é capaz de, mediante ativação pela via clássica, levar à lise do micro-organismo. Então, literalmente, é como se a gente abrisse um buraco na superfície da bactéria, por exemplo, fazendo com que ela morra. E isso feito através do trabalho conjunto de uma ligação do anticorpo e dessas proteínas que se juntam ao anticorpo para abrir esse buraco na superfície da bactéria. Tá? Então, levando à lise. Enfim, diferentes maneiras pelas quais esses anticorpos são capazes de defender. Tá? Tanto no sentido de eliminar um patógeno que esteja no teu corpo, mas também no sentido de prevenir que ele seja capaz de se expandir, de se multiplicar no teu corpo. Isso é importante, tá? Ele não é só para um processo infeccioso que já está acontecendo há muito tempo. Ele também é muito bom se você já estiver no começo. Por isso é importante você já ter anticorpos dentro de si, que ele vai evitar uma eventual multiplicação, tá? Professor, tudo bem. Eu entendi que eu tenho que estudar imunologia, né? Ou então, o pessoal que já estudou imunologia há mais tempo aí, relembrou alguns conceitos bem básicos, bem iniciais. Mas, enfim, de que modo isso aí pode se encaixar no conceito de vacinação? Quando você apresenta para o organismo do indivíduo aquele micro-organismo, só porque sem ser com virulência, sem ser com patogenicidade, sem ser com a capacidade de causar a doença, você faz com que ele ative essas células e produza, então, os elementos de memória. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de imunização ativa, tá? Mediante vacinação. O primeiro vai ser com uma técnica, né, que é empregada em vacinas, que é com vírus e bactérias ainda vivos, só porque atenuados. É como se eles estivessem ainda viáveis, mas eles não tivessem a mesma virulência, não tivessem a mesma capacidade de causar a doença. E aí,
temos aqui o nosso primeiro exemplo, dentro desses, né, atenuados, que é a BCG, talvez o mais importante. E eu não sei se vocês sabem, esse ano de 2021 a gente tem o centenário da BCG. BCG é uma sigla para bacilo de Calmette-Guerin, né? Desculpa, deixa eu até reformular aqui a minha pronúncia, porque ambos, né, os criadores são franceses, então acredito que seja Calmette-Guerin. Então, bacilo de Calmette-Guerin, o pessoal que conhece mais francês aí me corrija se eu estiver errado. Foi desenvolvida por esses dois senhores aí, né, o Léon Albert Calmette e o Jean-Camille, eu acho que é Jean, com certeza, Jean-Camille Guerin. E eles desenvolveram isso há 100 anos atrás. Em 1921, essa vacina começou a ser utilizada, depois de 13 anos de trabalho para desenvolver, onde eles conseguiram atenuar uma forma de Mycobacterium bovis. Mycobacterium, esse nome eu já ouvi antes. Sim, o mesmo do Mycobacterium tuberculosis. Então, aqui eles estavam tentando desenvolver uma forma de prevenir a tuberculose, que vocês já sabem que em séculos passados causou muito problema, né? Na verdade, chegou a ser conhecida como mal do século, né? Então, vejam que aqui eles conseguiram fazer com que o corpo do indivíduo fosse apresentado a uma forma de micobactéria não capaz de causar dano, mas o suficiente para estimular o sistema imune dele a produzir linfócitos de memória, a produzir anticorpos, tá? Então, a BCG é aplicada aqui no Brasil logo depois que você nasce, né? Logo ao nascer, numa dose única intradérmica. Curiosidade, originalmente ela era administrada pela via oral. No Brasil, só no final dos anos 60, começo dos anos 70, que ela começou a ser administrada pela forma intradérmica, tá? E desde que se começou a utilizar a BCG, se notou que ela era capaz de imprimir uma diminuição drástica na mortalidade, principalmente em crianças. A imunidade que ele causa em adultos é uma coisa meio controversa. Nem sempre a gente consegue visualizar bem essa capacidade de prevenir doenças no adulto. Mas em crianças houve uma redução drástica da mortalidade. E hoje em dia tem muitos artigos que já atribuem isso não somente à prevenção da tuberculose, mas sim a uma capacidade da BCG de estimular o sistema imune como se fosse um treinamento. Então, tem muitos trabalhos na literatura que dizem que a BCG, na verdade, ela é capaz de, inclusive, estimular o teu sistema imune a responder melhor contra infecções virais, infecções por outros tipos de micobactérias que não Mycobacterium tuberculosis. Enfim, é uma vacina que tem os seus prós, né, já muito bem descritos, apesar dos contras. Mas, enfim, é uma tecnologia antiquíssima, a gente tem aí mais de 100 anos de história, e que até hoje vocês administram aí nos seus filhos, né, e vocês provavelmente receberam essa vacina. Esse é o meu primeiro exemplo, tá? O meu segundo exemplo de imunização ativa é quando eu tenho agora um vírus, uma bactéria que foi inativado, então é diferente. Eu mostrei para vocês um exemplo de atenuado. O atenuado seria aquele que ainda está viável, o micro-organismo que eu estou inoculando na pessoa está vivo, né? O bacilo de Calmette-Guerin, ele é ainda derivado das cepas que os caras cultivaram há 100 anos atrás, que vieram, né, sendo replicadas durante todo esse período. Eventualmente alguém trouxe para o Brasil, enfim, o que eu quero dizer é que é um micro-organismo vivo que é administrado. Aqui não. Aqui agora você vai administrar um micro-organismo que foi morto, certo? Foi inativado. Realmente você, de alguma maneira, acabou com ele antes de administrar na pessoa. E aí o exemplo que eu tenho para vocês é a vacina da polio. Só porque poliomielite ou polio, por exemplo, para os meus alunos, eles provavelmente nunca viram um caso de polio, justamente por conta do sucesso da vacinação, né? Das campanhas de combate à paralisia. Então, eu preciso relembrar para muitas pessoas o que é a poliomielite. Porque muitas pessoas perderam isso com o tempo. E eu acho que quando a gente começa a perder a história, é quando a gente começa a ver as ideias sem fundamento surgindo. Então, eu queria relembrar para vocês o que é polio, tá? Causada por um vírus, tá certo? Altamente infeccioso. Esse vírus, ele se propaga no contato pessoa a pessoa, sim. Quando ele infecta o indivíduo, ele geralmente gosta de habitar a garganta e o intestino. E é justamente essa forma, né, presente no intestino, que é a mais fácil de induzir a contaminação. A principal forma de contágio é de material
fecal, então a transmissão oral fecal. Essa é a forma mais comum de contágio, tá? 72% das pessoas que estão com o vírus não vão ter absolutamente nenhum sintoma. E eu diria que esses são os mais preocupantes, porque eles, apesar de não terem sintomas, eles propagam o vírus, eles são fonte de contaminação para os outros, né, que ainda não têm esse vírus. Então, 72% não tem nenhum sintoma, mas podem transmitir. 1 em cada 4 pessoas vai apresentar sintomas de uma gripe. Então, uma dor de garganta, uma febre, um cansaço. O problema é quando vêm os sintomas mais sérios, mais graves, como, por exemplo, a paralisia. A paralisia ela vai acometer 1 em cada 200 pessoas. 1 em cada 200 pessoas com pólio vai ter paralisia. O problema é que a paralisia ela pode causar uma invalidez permanente e, eventualmente, até mesmo a morte. Tá? A paralisia, se ela acomete os músculos da respiração, como o diafragma, por exemplo, a pessoa vem a óbito. Se estima que dos que têm paralisia, né, 2 a 10% das pessoas que têm paralisia pode vir a óbito. Tá? Ou então causar invalidez permanente. E aí você se pergunta, Franzé, por que hoje em dia não se fala de pólio, né? Não existe cura para pólio, tá? A prevenção é fundamental e a prevenção vem na forma da vacinação. Então, hoje em dia no Brasil, no calendário de vacinação, você tem a VIP e tem a VOP. Aqui eu vou comentar sobre a VIP, porque a VOP, que é a vacina oral da pólio, ela segue um raciocínio parecido com o que a gente comentou agora para a BCG. É um vírus atenuado. O que eu queria comentar com vocês agora é a VIP. Essa vacina inativada contra a poliomielite, ela é a partir do cultivo de células, tá? São células do tipo vero, né? Que são cultivadas em microcarreadores. E todas essas células são infectadas com 3 cepas diferentes de vírus da polio, os tipos 1, 2 e 3. Né? Tem um nomezinho para cada uma delas, mas eu não lembro agora. E aí, o que é que acontece? Você vai depois, né, os caras da Fiocruz, que aqui no Brasil quem produz é a Fiocruz, eles pegam essas células e eles isolam o vírus, purificam ele e inativam com formaldeído. Então, eles colocam em contato com o formaldeído para poder inativar esse vírus. Os processos de inativação também podem ser por elevação de temperatura, não importa. O que importa é que você acaba com a capacidade do vírus infectar o indivíduo. Você administra esse produto, restos de micro-organismo, na pessoa, para que aquela estrutura seja apresentada para os linfócitos dele e ele possa desenvolver, então, a resposta imune. Então, por isso que você não vê casos de pólio hoje em dia, por conta da presença dela, por exemplo, no nosso calendário nacional de vacinação. Tá? Nem todos os países têm a VOP. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, só usam a VIP. Mas aqui a gente tem as duas. Tem tanto a vacina inativada da poliomielite, que é feita por meio de injeção, tá? Mas também tem a famosa gotinha, né? Gotinha que é do vírus oral da polio, a vacina oral da polio. Bem, e aí eu aqui já, né, chegando perto do final da minha apresentação, escuto todos em casa perguntando, professor, e a Covid-19, né? Covid-19, que é essa doença causada pelo SARS-CoV-2. Então, uma doença grave, sim, né? Causou essa morbidade e mortalidade geral, generalizada no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, causando números elevadíssimos de óbito. A primeira coisa que é importante vocês lembrarem é que a gente já conhece a estrutura do vírus responsável, né, pela Covid, que é o SARS-CoV-2. E a gente sabe exatamente qual é o material genético dele, ou seja, qual é o RNA dele, quais são as informações que tem no cerne viral. E, por tabela, a gente também já sabe qual é a cara dele. A gente sabe, a partir dessa discriminação do material genético, quais são as proteínas, quais são as estruturas desse vírus. Um alvo específico que tem sido de muito interesse é a proteína S, né, que é a proteína capaz de estabelecer a ligação desse vírus com as nossas células, com a célula do hospedeiro. Então, tem se falado muito em desenvolver vacinas capazes de mostrar essa proteína S para o nosso organismo. Porque agora, se eu tenho anticorpos contra a proteína S, eu tenho agora anticorpos contra o coronavírus, quando esse vírus entrar em mim. Tá? Então, se fala muito dessa questão da proteína estrutural, a proteína S, que é a que, se eu conseguir utilizar, eu neutralizo a capacidade dele de infectar
as minhas células. Então, se a gente já conhece o vírus, Franzé, fica muito mais fácil para poder a gente desenvolver vacinas. Exatamente. Tá? A gente já sabe como é que é a estrutura viral. Então, as vacinas para a Covid-19, que eu queria fechar aqui a apresentação com vocês, elas seguem um raciocínio que a gente discutiu desde o começo da conversa. Você tem que apresentar isso para o teu sistema imune, seja ele todo ou então parte dele, que é importante. Eu tenho que mostrar isso para os meus linfócitos, né? Então, as duas que eu escolhi para mostrar para vocês aqui, para fechar a apresentação, são a Coronavac, né? Que ela segue um raciocínio de vírus inativado. Então, aquele raciocínio, óbvio que não é a mesma técnica, não é o mesmo microcarreador, não é a mesma forma de inativação, não é exatamente a mesma coisa, mas o princípio é o mesmo que eu expliquei agora para a vacina inativada da polio, tá? A Coronavac, ela segue um raciocínio semelhante. Você vai ter um vírus inativado sendo inoculado no indivíduo. Tá? É essa que o pessoal tem recebido. A da AstraZeneca, Oxford, ela já usa um princípio mais legal. E esse princípio é interessante. Você tem um vetor viral. Você pega um adenovírus. O adenovírus é um vírus comum, tá? É um vírus do dia a dia, vamos colocar assim. Você pega um adenovírus e coloca dentro do material genético dele RNA com capacidade de produzir uma proteína que ele não produz. Por exemplo, a proteína S. Então, veja, eu dou para o adenovírus uma capacidade de produzir uma nova proteína, que para ele não vai servir de nada. Quando você dá o adenovírus para o indivíduo, esse adenovírus vai pegar e vai passar pelo processo de reconhecimento, mas durante esse reconhecimento ele também vai tentar infectar o corpo, naturalmente. Mas, o corpo, a proteína S. Repara, eu infectei deliberadamente a pessoa com um adenovírus. Uma forma simples, não patogênica de adenovírus, que tinha consigo material genético a mais, que tem a capacidade de produzir proteína S. Então, você fez com que o indivíduo produzisse uma proteína do coronavírus dentro do corpo, sem nunca ter entrado em contato com esse coronavírus, com esse SARS-CoV-2. De modo que agora eu tenho anticorpos contra essa proteína S. Eventualmente, quando esse vírus entrar em contato com o meu corpo, agora não vai ter mais, digamos assim, o primeiro contato. Eu já tenho a memória imunológica, eu já tenho a produção de anticorpos. Certo? Então, o resultado é o mesmo. Você produziu memória imunológica, só usou uma carona para isso, um vetor viral para poder produzir anticorpos contra essa proteína S. Eu sei que o assunto é muito extenso, tem muito detalhe. Não sei se a minha fala ficou clara ou não, mas eu queria fechar com uma frase, certo? Como geralmente se faz nas apresentações. Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que poderemos solucioná-los. Então, sim, a vacina ela é um medicamento. Como qualquer medicamento, então ela é sujeita a efeitos adversos. Sim, ela depende de uma pesquisa detalhada, ela tem que ter controle de qualidade, ela tem que ter garantia de qualidade. Imagine que você está usando um medicamento. Então, sim, ela pode gerar algum problema, óbvio, é óbvio. Tá? Você tem toda uma história que fala de eventuais momentos da história que vacinas causaram algum problema. Mas não é com a ignorância que você vai conseguir solucionar esse problema ou outro que essa vacina pode resolver. Tá? Aqui são as referências, tá, que eu utilizei. Todos que foram meus alunos provavelmente tiveram que alugar ou ler pelo menos uma paginazinha desse livro aqui. Gosto muito dele. E aí, mais algumas referências. Quem puder ler em inglês, acessem o site do CDC, é um site muito bom. Tá? Não só sobre pólio, que foi de onde eu tirei essas informações, mas sobre o próprio Covid e tantas outras doenças. Muitíssimo obrigado e peço desculpas pelo atraso, tive problemas técnicos aí, peço desculpa à professora Socorro, que vai me suceder nas apresentações. Atrasei sua apresentação, né, professora? Mil perdões aí. E passo a palavra de volta para os meninos da organização do evento. Olá, professor. A comissão do primeiro simpósio gostaria de agradecer.
Com certeza a palestra foi excelente, muito, muito, muito boa. Para a gente que já teve a experiência de ser aluno do professor e passar por essa experiência, estava todo mundo comentando aqui, meu Deus, quantas saudades. É a saudade do ciclo básico. Professor, tem muitos elogios também no chat do YouTube. E temos 3 perguntinhas, caso o senhor possa responder. Tudo bem? Sem nenhum problema. Já peço desculpas de novo aí pelo atraso. Conversei com Mariane que meu computador hoje nunca dá problema para as aulas, mas para hoje, para a palestra, ele resolveu dar problema. Então, se não for incômodo para a professora Socorro, posso responder as perguntas com certeza. Não, sem nenhum problema, a gente tem um tempinho. Pronto. São 3 perguntas. A primeira delas é: qual a explicação do conceito de soroconversão? Pronto. Soroconversão é justamente naquele momento que eu falei que você tem um foco extrafolicular, que ele está primeiro produzindo IgM, e depois você vai ter o centro germinativo que começa a produzir agora um anticorpo melhor, que no caso da infecção viral vai ser a IgG. Tá? Então, esse é o fenômeno de soroconversão. Ele geralmente é acompanhado por um incremento, uma melhora da resposta. Alguns artigos, eles até falam que durante o processo de resposta imune do COVID, muitas vezes a soroconversão podia trazer até algum dano prejudicial, porque poderia inflamar mais as vias aéreas do paciente, favorecer uma resposta mais intensa, né? Então, isso aí também tem que ser levado em consideração. Mas, no geral, a gente considera isso como uma coisa boa, porque você está tendo, então, agora a possibilidade de ter anticorpos que são mais ávidos pelo seu alvo, mais capazes de se ligar à estrutural. Muito bom, professor. Tem mais 2 perguntinhas. A segunda pergunta é: qual a diferença entre IgM e IgG? Pronto, essa aí é a pergunta que eu poderia passar até para os monitores de imunologia, ou os ex-monitores de imunologia, né? Mas vamos lá, já que a pergunta foi para o palestrante, vamos fazer. A IgM, ela tem uma primeira diferença em relação à IgG, que é estrutural. A IgM, ela é pentamérica, o que quer dizer que ela é como se fossem 5 anticorpos em um. Então, é um grande anticorpo, tá? Não necessariamente isso se reverte numa melhor capacidade de ligação. Então, se a gente for olhar em cada região de interação com os epítopos, né, que seriam as pontas da região FAB, essa capacidade de ligação, ela não é tão grande. Então, é como se você tivesse um grande anticorpo para poder compensar uma capacidade de ligação limitada. Ao passo que o IgG agora vai ser um anticorpo monomérico, então ele é um só, tá? E ele vai ter uma capacidade de se ligar de maneira melhor, mais eficaz. Da mesma forma, você tem diferenças entre os dois no que se refere aos mecanismos que eles são capazes de ativar. Então, por exemplo, você vai ter uma IgM talvez ativando um complemento, sim, mas como a opsonina, a IgG já vai funcionar melhor. Então, o que eu quero dizer é, não necessariamente os mecanismos efetores que ambos recrutam são os mesmos. Geralmente, a resposta mediada por essa IgG, ela tende a ser mais eficaz a partir dessas diferenças, que são principalmente na sua capacidade de ligação, a IgM é um pouco mais pobre, e nos mecanismos que eles recrutam, que aí já depende não mais da porção FAB, mas da porção FC, né? A porção FC-Mi, que é a da IgM, ela recruta alguns mecanismos. A porção FC-Gama, que seria, né, a da IgG, já recruta outros. Então, você tem diferença estrutural e função. Aí a gente teria que conversar bem mais para poder ir especificamente para todas elas, né? Isso mesmo, mas foi excelente resposta. A terceira pergunta que nós separamos foi: a quantidade de soro antiofídico que deve ser injetada em um paciente quando leva uma picada de cobra é a única e suficiente para combater os antígenos? A quantidade, não. A quantidade, óbvio que ela é importante, mas ela não é a única coisa, porque, na verdade, você tem que também ter uma compatibilidade do soro com a serpente que causou o acidente. Veja, o pessoal da biologia vai poder explicar isso muito melhor do que eu, mas cada serpente vai ter determinadas proteínas que variam.
Então, essas proteínas, algumas mais nefrotóxicas, algumas mais cardiotóxicas, então você tem que ter uma compatibilidade. E se você for olhar no método de produção desses soros, talvez você note que muitas vezes eles são produzidos a partir de um pool, né? O cara não vai injetar no animal de grande porte que vai produzir esse soro somente um veneno de serpente. Ele mistura o veneno de mais de uma serpente e inocula. Porque quando ele tem o soro agora, ele tem um soro com anticorpos contra uma variedade maior de proteínas. Então, eu diria que mais importante que a quantidade é a qualidade, no sentido de que você tem que ter uma compatibilidade entre o soro que está sendo administrado, ou seja, ele tem anticorpos que são capazes de neutralizar as proteínas daquele veneno daquela serpente. Voltamos para o segundo slide. Especificidade. Tudo se resume a isso em imunologia. Especificidade. Show, professor. Então, mais uma vez, a comissão agradece pela participação do senhor e presença no nosso evento. Com certeza a palestra foi maravilhosa. Temos pessoas aqui de diversas regiões e muitos foram os elogios que falaram para o senhor no chat lá do YouTube. Tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Esperamos contar com a presença do senhor aí nos próximos eventos também. Fico feliz de saber que o link que eu mandei para diferentes regiões do país, o pessoal atendeu o meu pedido e foi lá para poder fazer os elogios, né? Então, eu tenho amigos espalhados pelo país todo, pelo visto. Pessoal do evento, parabéns pela organização do evento e vacina, tá? A palavra final é essa, tomem a vacina, pelo amor de Deus. Até mais, bom evento para todos e meninos da Liga, fico aguardando os convites para os próximos eventos. Abraço.